O que é exatamente a seleção natural? Essa ideia de seleção natural, geralmente nós atribuímos, a sua autoria a duas figuras muito importantes na história da biologia evolutiva, que é o Charles Darwin e também o Alfred Wallace. O que Darwin muitas vezes observou em seus estudos foi que os organismos na natureza, eles possuem algumas características. Por exemplo, ele observou que há diferenças entre os indivíduos, que compõem uma mesma população. Eles não são todos exatamente iguais em termos de características, de capacidade de sobrevivência e até mesmo de capacidade de reprodução. Sempre há diferenças nas características dos organismos que os tornam um pouco distintos em relação a esses aspectos. Uma outra coisa que Darwin também percebeu foi que geralmente em muitos tipos de organismos existe muito mais chance de nascer indivíduos que não sobreviverão até a fase adulta do que indivíduos que de fato sobreviverão até a fase adulta. Um exemplo que a gente pode notar em relação a isso é aqueles casos clássicos das tartarugas, que põem seus ovos na praia e depois, quando elas eclodem, as tartaruguinhas saem aí em direção ao mar e muitas delas são predadas, muitas delas não vão conseguir. Vai ser uma fração aí menor que vai, na verdade, conseguir chegar à vida adulta e também deixar descendentes. Sendo assim, algumas das conclusões de Charles Darwin em seu livro Origem das Espécies foi a seguinte: se há organismos que se reproduzem, e se os descendentes desses organismos eles herdam as características de seus progenitores, e se há variação nessas características, e se o ambiente não suporta todos os membros de uma população em crescimento, portanto, aqueles membros da população com características menos adaptativas, eles, de acordo com o ambiente, é claro, morrerão, e aqueles membros com características mais adaptativas prosperarão. Portanto, essa foi aí uma das conclusões de Darwin ao fazer essas observações, E, isso então deu origem, toda essa ideia que ele teve aí em relação à seleção natural. Portanto, a seleção natural nós podemos defini-la da seguinte forma: ela seria o sucesso reprodutivo diferencial de diferentes organismos ou de diferentes fenótipos. E existem dois componentes básicos aí que podemos identificar na seleção natural, que é o componente de sobrevivência. Os organismos devem ser capazes de sobreviver, pelo menos aí até uma certa fase reprodutiva, e também devem ser capazes de deixar esses descendentes. Nesse sentido, existem alguns termos que são utilizados aí na biologia evolutiva para se referir então a cálculos médios relacionados a essa capacidade dos organismos de sobreviver e deixar descendentes. Um desses conceitos é chamado de aptidão darwiniana, que seria nada mais a capacidade desses organismos então de se reproduzirem, sobreviver e reproduzir. Então seria uma medida estatística dessa capacidade dos organismos. Bom, e quais seriam então as condições necessárias para que a seleção natural ela atue nos organismos? Primeiramente, os organismos devem ser capazes, pelo menos alguns deles, de se reproduzirem. Em segundo lugar, deve haver aí um fator de hereditariedade, ou seja, deve haver aí a transferência de características dos pais para a prole. E deve haver também uma variação no fenótipo, ou seja, nas características aí observáveis, visíveis dos organismos, e também uma variação genotípica, ou seja, no próprio conjunto de genes desses organismos. E também deve haver diferenças na aptidão, ou na capacidade desses organismos de sobreviverem e reproduzirem. Uma vez que todas essas condições são estabelecidas, então, com certeza, a seleção natural ela vai agir e ela vai gerar aí alguma diferença nas populações. Atualmente são reconhecidos pelo menos aí 3 formas diferentes pela qual a seleção natural pelas quais a seleção natural pode atuar nos organismos e, consequentemente, modificar aí as populações. Existe a seleção chamada do tipo seleção direcional, que é a seleção que favorece fenótipos num extremo. Um exemplo clássico que nós temos em relação a isso seria alguns tipos de salmões que são pescados ali na região do Pacífico, na porção norte do Oceano Pacífico, na América do Norte, na costa da América do Norte, que são regiões frias, E esse salmão, muitas vezes ele é pescado por alguns pescadores e há uma certa preferência por aqueles salmões que têm um tamanho maior, Portanto, aqueles indivíduos de grande porte, eles serão selecionados, no caso, pelos pescadores, e aqueles de menor porte serão deixados na natureza. O que significa que a seleção natural, neste caso, ele estaria aí, então,
agindo, né, favorecendo os organismos de menor tamanho, enquanto que os de maior tamanho estão sendo desfavorecidos por esse fator ambiental, que seria o fator o pescador ali presente. Um outro tipo de seleção é a chamada seleção estabilizadora. Nesse caso, a seleção ela favorece fenótipos intermediários. Por exemplo, nós podemos pegar o caso da nossa espécie. Se percebe que bebês humanos, que geralmente são muito pequenos ou que são muito grandes, eles tendem a sobreviver menos, ou seja, tem uma taxa de sobrevivência menor durante o parto ou após o parto. Enquanto que bebês que têm tamanhos médios, né, do corpo, geralmente eles sobrevivem mais. Então aí você tem o caso de um fenótipo intermediário sendo favorecido. E a seleção disruptiva é aquela seleção que favorece ambos os extremos de um fenótipo. Um clássico exemplo também que é dado em relação ao tentilhão africano, uma espécie que apresenta tamanho do bicos, né, diferenciados, onde se percebe que aqueles indivíduos, aqueles organismos que têm bicos muito grandes ou muito pequenos, geralmente são favorecidos. Os de bico grande geralmente conseguem quebrar sementes mais duras e os de bico pequeno comem sementes mais macias. No entanto, aqueles indivíduos de tamanho intermediário acabam sendo desfavorecidos nesse caso. Podemos citar outros exemplos interessantes dos diversos modos pelos quais a seleção natural ela gera alguma modificação nas populações. No nosso exemplo, mais uma vez, né, da nossa espécie, temos o caso da anemia falciforme, que eu já citei em outros vídeos, que é uma mutação que ocorre aí num gene específico que gera então esse problema da anemia. No entanto, ela só vai matar os indivíduos que apresentarem as duas versões desse gene, né, nos dois cromossomos. Se ela ocorrer em apenas um cromossomo e no outro esse mesmo gene for normal, então esse indivíduo ele terá aí chances de sobrevivência. E não apenas isso, mas as suas chances de sobrevivência aumentam porque esse mesmo gene, esse mesmo alelo que provoca anemia falciforme, se ele está presente uma única cópia desse indivíduo, esse indivíduo ele vai ter maiores chances, né, de resistência, por exemplo, ao protozoário da malária. Então nós temos um caso aí de atuação da seleção natural favorecendo um indivíduo, né, que nós chamamos de heterozigoto. Mas o processo contrário também pode ocorrer em indivíduos que são heterozigotos, ou seja, que tem aí uma cópia de um alelo num cromossomo e outro alelo no outro, né, que seriam os heterozigotos. Eles também podem sofrer, né, seleção negativa, ou seja, aquela condição de heterozigoto pode ser, na verdade, desvantajosa para ele. Bom, gente, esses seriam então alguns dos pontos mais básicos e elementares que eu gostaria de trazer sobre a seleção natural. A ideia não é trazer aqui uma discussão muito ampla sobre isso, apenas para que vocês entendam, né, o que é a seleção natural. É apenas o sucesso reprodutivo diferencial, então, dos organismos, né, dos indivíduos, dos fenótipos. Tá? Espero que tenha ficado claro então aqui essa exposição. Muito obrigado por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima.